Olá, piscianos! Sejam bem-vindos, amores! Vim trazer para vocês mais uma leitura. E a leitura de hoje, quer dizer, na leitura de hoje, nós vamos saber o que está saindo da tua vida, o que você está deixando para trás e o que está chegando, o que você deve esperar em um futuro próximo. Vamos saber? Peixes, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Qualquer dúvida, escreve para mim. Peço a vocês que deixem o like, o hype, compartilhem o vídeo, dá uma força para o nosso canal crescer. Seu like e o seu hype são muito importantes para a gente. Sol, Lua, Vênus e Ascendente. O que você está deixando para trás? O que está saindo da tua vida? Está saindo da vida dos piscianos. Virou. Eita! Tá saindo mesmo, né? Bom, aqui, piscianos, o que você está deixando para trás? Aqui está me falando sobre uma espécie de luto, tá? Ou um inconformismo com relação a uma perda ou a um ciclo que foi finalizado. Pode ter sido o fim de um relacionamento, pode ser que você perdeu alguém até que, por exemplo, né, faleceu e de repente você não se conforma. É uma carta de luto. Tá? Então, o luto é como se fosse algo assim do qual você hoje ainda está presa, te faz sofrer e é algo que não tem mais como voltar para a tua vida. Fala que isso te deixa muito confusa ou é algo que, de uma certa maneira, te cega e não te deixa ver as oportunidades no caminho. Então, tem gente aqui que fica preso num loop eterno, tá? Faz, me parece que as coisas não vão para frente, você não consegue encontrar saída para uma situação. Tem algo aqui que precisa ser liberado, tem uma transformação necessária que você, em muitos casos, precisa aceitar. Mas para você aceitar, ó, é necessário uma clareza. Aqui tem um facho de luz e ela encontra o caminho, ela entende que passando pelaquele portal ela sai do labirinto. Tá? Ela tem uma tocha nas mãos. É o quê? É orientação vinda por parte da espiritualidade. Então, seus guias, seus mentores estão aqui tentando, de uma certa maneira, te apontar o caminho, mas por você, em muitos casos, está presa aqui, você pode estar apegada ou a alguém que se foi, ou a uma situação que você não quer soltar de jeito nenhum, isso te cega e não te deixa ver as oportunidades. Bom, aqui está falando de transformação. E se é o que você está deixando para trás, então eu vejo que de alguma forma você vai entender esses sinais, e a partir do momento que você compreender, tá, a necessidade de desapegar, tá? Pode ser, em muitos casos aqui, essa luz que chega, pode ser uma resposta para algo que faz com que o teu coração naturalmente se libere de uma dor. Vou te dar um exemplo muito claro do que eu estou falando, tá? Por exemplo, isso é só um exemplo. Tem casos, né, de pessoas que eu já vi pessoas que não aceitavam, por exemplo, a perda de um filho. Não aceitava, não aceitava. Aí, no caso, teve uma resposta desse filho, tá? Ele mandou uma mensagem lá do outro plano. E aquilo deu uma paz tão grande para o coração daquela mãe, que a partir dali ela passou a viver melhor. Ela soltou, ela estava naquela cegueira daquele inconformismo. Só dela saber que ele estava bem, o coração dela descansou, encontrou paz e a vida dela se tornou melhor, mais leve. Então ela saiu de algo ali que estava aprisionando ela naquela dor. Você entende? Outro exemplo para você. Às vezes é uma pessoa que some da tua vida e não dá uma explicação. E o teu coração não quer aceitar. Você entende que precisa seguir em frente. Você até fala para si mesma, não, eu tenho que esquecer, essa pessoa já foi. Mas enquanto não tem uma resposta, o coração tem uma esperança daquela pessoa voltar. E isso acaba fechando ali, né, o teu campo. Ninguém se aproxima. É como se você tivesse comprometida sem ter ninguém. Então, a partir do momento aqui que, por exemplo, essa luz pode ser uma resposta vinda por parte dessa pessoa. Às vezes a pessoa entra em contato, né, e não sabe nem por que chegou até você. Às vezes fala alguma coisa, por exemplo, eu já estou em outra, eu já casei, eu não volto mais. Caramba, às vezes é uma dor, mas é uma dor necessária que te faz desapegar de vez. E aí a tua vida começa a andar, você sai daquele labirinto de tentar entender o que aconteceu. Porque o que acaba com o ser humano, gente, é a incerteza.
sabe? É essa insegurança, é essa imprecisão, é não saber, mas será que volta, será que não volta? Isso mina as nossas energias, desgasta emocionalmente. A partir do momento que você tem um não, ou sim ou não, você tem uma resposta, acabou, cara. A partir dali você vai resolver a tua vida, vai tomar a tua decisão. Agora, enquanto você está à mercê de algo ali, que você não sabe se vai chegar ou não, você está presa. Você está presa a algo ali, tá entendendo? A uma espera que seja. Então eu vejo isso chegando ao fim, mas aqui, como tem luz, tá? É de uma maneira mais concreta. Tem algo que acontece, por exemplo, te traz uma resposta ou uma solução. E aí sim, você evolui desse quadro. Por isso, uma grande transformação acontece. E você tem uma carta ali que é de Gêmeos, né? Então, uma carta que pede decisão. Sair dessa loucura de pensa em um monte de coisa, não consegue, no fim das contas, concretizar nada, porque o pensamento nem está ali dentre aquelas opções. Tá? Então tem algo que vai acontecer que para você vai ser revelador, mas te tira aqui de uma situação que, infelizmente, eu vejo que para muitos te aprisionava, tá? Te aprisionava. Aí, a partir daí, o que chega na tua vida quando você sai dessa situação aqui meio confusa? Bom, interprete da tua maneira, tá? Porque isso aqui pode ser amor ou pode ser uma grande amizade. O que chega na tua vida é uma energia aqui que é a carta do guardião. É uma pessoa extremamente. Ela tem um poder espiritual, tá? Eu sinto isso. E ela é muito forte. É alguém que é muito protetor. Vem para estar ao teu lado para te dar apoio. Para alguns casos, pode ser no sentido amoroso. Por quê? Aqui você tem a embriaguez, que é uma carta que fala de paixão, paixão forte, que mexe com todos os sentidos. Como junto com a carta do guardião você tem a alma plena, então fala aqui de alguém que chega e, de uma certa maneira, te completa. Pode ser desde um grande amigo, porque, gente, tem amigo que às vezes se torna assim, pô, um grande irmão. Parece que é da mesma família, parece que vocês, né, nasceram ali, estavam juntinhos na barriga da mãe. São os Gêmeos, porque é uma coisa, uma sintonia, um protege o outro, é uma aliança, é uma coisa que um só se sente bem quando o outro está ali. Então pode ser esse vínculo que você vai estabelecer aqui com alguém que chega para te gerar suporte aqui após um período difícil. Você está em transição, é um período de transformação. Toda transformação, mesmo sendo positiva, né, a gente demora a se adaptar. E tendo alguém aqui que venha a ser tua fortaleza, alguém em quem, né, você encontra apoio, isso faz com que você se sinta plena, confiante para avançar. Tá? Então aqui, essa situação pode vir a ser amor, ou para outros pode ser realmente um grande companheiro, uma amizade, alguém que vai estar ao teu lado para tudo, seja homem ou mulher, faça a tua adaptação, tá? Vamos considerar que esse guardião aqui seja um amigo, tá? Um amigo, ainda não é paixão. Para outros pode ser ele que vai virar essa paixão, mas para outros vai ser esse amigo que vai ser o teu suporte e chega uma paixão. Aí aqui você tem o contrato, que o contrato ele fala de quê? De compromisso sério, sendo, aqui em muitos casos, oficializado, firmado. Como é a carta do contrato de almas, no caso, esse compromisso é um resgate, tá? Então, é alguém com quem você tem muita identificação. Vocês vivenciaram alguma situação em outras vidas, só que eu vejo que ela vem para a tua vida aqui, ó, para que vocês vivam algum tipo de aprendizado. Algo faltou ser concluído. E isso requer um compromisso maior. Então, o que pode acontecer? Principalmente quando a gente tem embriaguez, que a embriaguez fala de uma paixão que chega até a cegar, de tão forte que é. O que pode acontecer aqui é das coisas acontecendo de uma maneira muito acelerada. Muito acelerada, tá? A carta do contrato é a carta 24, a soma da carta dos enamorados. Então, assim, as coisas podem ocorrer aqui de uma maneira muito intensa emocionalmente, tá? A questão aqui íntima também explode por conta da carta da embriaguez. É muito desejo, é muita atração, é muita paixão, que leva naturalmente a esse contrato. Como é uma carta de Libra, me fala até de um certo equilíbrio, mas toda situação que envolve o contrato como resolução sempre fala de um desafio, tá? De relacionamentos que trazem desafios, porque é como se fosse um resgate, é como se fosse um compromisso que você retoma. Foi um compromisso firmado no passado,
tá? É como se vocês tivessem se comprometido em reencarnar para concluir algo nessa história, então por isso vocês se reencontram, tá? Se reencontram com uma missão, com um motivo maior que faz com que vocês se reaproximem. Então, aqui eu vejo uma situação que pode ser desafiadora, mas que também vai ter o seu lado positivo, bom. Pode ter vínculo com a energia do guardião ou não, tá? Aqui, para alguns, pode ser que você conheça duas pessoas, cada uma para uma, né, finalidade. E aqui me fala realmente que essa pessoa vai despertar em você muitas reflexões. Pode ser que isso te leve a uma jornada de autoconhecimento, tá? Ou pode ser que você se reconheça muito nela, e isso é o que promove o aprendizado entre vocês dois. Tem algo a ser lapidado, e que começa a acontecer aqui a partir da chegada dessa pessoa. Então, antes que eu esqueça, a afirmação de vocês hoje é: eu recebo as transformações positivas na minha vida. Eu recebo as transformações positivas na minha vida. Essa é a afirmação que vocês devem escrever nos comentários. E deixa toda a confusão, seja ela emocional, psíquica ou na vida mesmo, para trás. Tá? É hora de se renovar, é hora de buscar a iluminação, é hora de superar, tá? Toda e qualquer situação que te mantinha atada a um mesmo lugar. Olha aí. Eu vou considerar uma, tá? Eita, veio a. Vou ter que considerar. Porque são três, eu vou ter que considerar, tá? Então vamos lá. Empoderar, camuflar e acender. O que as cartas estão me falando aqui? Você tem uma grande força interior, só precisa descobrir e botar isso para fora. Muitos de vocês vão se redescobrir a chegada dessa nova pessoa. Muitos estavam, de uma certa maneira, por conta de algum sofrimento, se escondendo da vida ou não se permitindo viver novas experiências, pode ser por receio. Tá? Pode ser por receio até dessa fúria que você tem dentro de si, que em muitos casos pode se manifestar através de paixões muito fortes, que já podem ter te feito reféns em outras ocasiões. Então, por conta disso, vocês foram se adaptando a um modelo que não corresponde com a tua essência, tem algo dentro de você gritando, tá? Tem algo querendo realmente sair dessa gaiola que você criou, e você não vai mais ter como conter, porque essa pessoa vem para inquietar, digamos que o teu demônio interior, né? Ela quer te desafiar para que você ponha para fora a tua coragem, a tua força e, como diz essa carta, se empodere. Aqui é a carta ascender. Lembra que eu falei de jornada de conhecimento, de uma nova fase chegando? Ao lado dessa pessoa, porque aqui é um casal andando sobre as montanhas, ao lado dessas pessoas vocês vão superar desafios, mas não são apenas externos, são internos também. E é isso que vai te fazer crescer, ascender, tá? Se superar e se redescobrir como uma figura muito forte espiritualmente. Pode haver aqui o desbloqueio ou a descoberta de algum dom após a chegada dessa pessoa, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero tê-los ajudado. Um beijo enorme no seu coração. Fique na paz e até uma próxima leitura. Tchau, tchau.